Inicio aqui mais um vídeo da série de exposições que resolvi trazer para esse canal, abordando tanto a jurisprudência, seja do STF ou do STJ, e aqui eu alargo a questão da repercussão geral do STF, em que eu havia decidido anteriormente que abriria mão dos repetitivos do STJ, mas eu retorno nisso que eu disse para abranger ou ampliar um pouco mais o meu espectro aqui enquanto orador, para trazer não somente a repercussão geral do STF, como eventuais informativos, repetitivos de ambas as cortes, bem como temas aleatórios que eu acreditar ser pertinente trazer aqui. Então hoje eu trouxe o tema 999 de repercussão geral do STF, em que a Suprema Corte entende pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento por danos ocasionados ao meio ambiente, ou, nos termos trazidos pelo STF, da reparação civil do meio ambiente por eventuais danos causados. Aqui cabe uma distinção pontual entre o que a Suprema Corte vem entendendo como macro bem ambiental e micro bem ambiental. O macro bem ambiental é o meio ambiente como um todo, é o meio ambiente como nós o percebemos. E dito isso, em relação ao macro bem ambiental, esse tema de repercussão geral do STF tem aplicação absoluta, de modo que é imprescritível qualquer lesão ocasionada ao meio ambiente por estabelecer a Constituição no seu artigo 225 o esquema geral de proteção ao meio ambiente, incumbendo ao poder público e a toda a sociedade proteger esse meio ambiente, bem como a própria Constituição estabelece a competência concorrente de todos os entes federativos, inclusive do município, porque a despeito do município não ter competência legislativa concorrente, de acordo com a Constituição, no seu artigo 23, ele possui, segundo o STF, a capacidade de legislar sobre temas de direito ambiental em face do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. Então, também envolve tema pertinente a todos os entes para legislar, bem como a proteção do meio ambiente é tema de competência comum na seara administrativa ou material para os entes, daí ressaltando a importância da proteção do meio ambiente, não apenas enquanto um direito que abriga todos os demais, abriga a vida, rege os demais espectros do direito, porque sem a vida, sem o meio ambiente, a gente não pode falar de liberdade, direitos fundamentais, etc. E aqui, bem como tratados internacionais que abordam o tema. E aqui trazendo o outro lado, a outra hipótese, não hipótese, mas como eu tratei no macro bem ambiental, existe o micro bem ambiental. O micro bem ambiental é aquele que pode ser lesionado também, lesado por um determinado poluidor, por exemplo, mas que abrange questões mais pontuais, determinadas espécies de árvores, florestas, etc., tendo uma abrangência mais restrita e que, portanto, tem a sua prescritibilidade. Portanto, não é imprescritível, mas tem a sua prescritibilidade assumida pela jurisprudência das cortes superiores, tanto o STF quanto o STJ. O meio ambiente, portanto, como um todo, aqui então tratando no macro bem ambiental, ele é indisponível. Precisei realizar uma pausa aqui para receber um produto, mas eu estava falando acerca da indisponibilidade do bem ambiental. Por ser indisponível, o que é ser indisponível? É que o poder público não pode dispor ou alienar ou qualquer outra decorrência a partir
possibilidade de expor, no sentido de abrir mão desse bem. E por ser indisponível, implica que todos os direitos que orbitam em face desse bem ou do meio ambiente propriamente falando, também estão intrinsecamente ligados a ele, não podendo, e aqui eu incluo a prescrição, abrir mão desse direito. Aqui, em se tratando de um direito constitucionalmente amparado, como dito anteriormente, há que se realizar uma ponderação de valores entre a segurança jurídica, por exemplo, determinado poluidor, como trazido nesse caso concreto do STF, que passa a poluir determinado meio ambiente, por exemplo, alguém que constrói uma fábrica e começa a despejar em determinados rios detritos que ocasionem mortes de peixe, poluição da água, etc. Então, a segurança jurídica em a empresa estar fazendo isso durante longo período de tempo, bem como a possibilidade de proteção, ou a necessidade, melhor dizendo, de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, como trouxe o Supremo Tribunal Federal aqui, em uma ponderação, uma verdadeira ponderação de princípios constitucionais para decidir, então, qual deve prevalecer, entendendo o STF que o direito ao meio ambiente ecologicamente protegido deve prevalecer em face de todos os argumentos trazidos até o momento. O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, entendimento simulado em que não há o direito adquirido em continuar poluindo determinado bem ambiental. Não existe direito adquirido à poluição, por assim dizer. Dito isso, envolve aqui nesse julgado também o princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador ele é encampado por diversas legislações infraconstitucionais, como por exemplo a Política Nacional do Meio Ambiente, o próprio Código Florestal, que trata de maneira geral toda a sistemática de proteção ao meio ambiente. E esse princípio consiste na ideia em que aquele que causa determinada degradação ambiental deve arcar economicamente com ela. Até aqui eu trago uma questão do direito, da análise econômica do direito, em que existem externalidades dessas atividades empresariais que são compartilhadas por toda a sociedade. Essas externalidades são negativas, na medida que a empresa ela adquire os seus lucros, mas compartilha com a sociedade perdas, que é a questão da qualidade ambiental. Sendo assim, há nesse princípio do poluidor pagador a premissa de internalização dos custos dessa poluição ocasionada. Dito isso, o princípio do poluidor pagador ele se subdivide em duas consequências ou dois efeitos jurídicos. A primeira é inevitável, que é a obrigação de reparar o bem ambiental, até por ser uma questão adotada no ordenamento jurídico, a reparação integral do meio ambiente, a proteção integral, e essa proteção ela é vista diante do direito pelo fato de adotarmos a teoria do risco integral, não possibilitando nem mesmo excludentes da ilicitude ocasionada, bem como esse princípio indica uma função dissuasória, ou seja, uma função negativa para que aqueles que sejam obrigados a arcar com determinada poluição tenham no seu consciente a ideia de que a sua poluição trará para ele também prejuízos econômicos. E esses prejuízos, aqui entre aspas, porque é a própria lei que impõe, é a própria jurisprudência que, interpretando a lei, impõe. Então, a prescrição, ela é considerada, tem a natureza jurídica de fato stricto sensu. O que é isso? É um fato jurídico que possui efeitos na órbita jurídica e que pode ser ocasionada, geralmente é assim que acontece, pela inércia da pessoa.
e essa inércia ocasiona a estabilização das relações sociais e bem como, em razão do princípio da confiança legítima, impõe que essa prescrição ocasione, portanto, em último grau, a segurança jurídica que existe na sociedade. No entanto, existem determinados bens, como bem decidiu o STF, aqui na seara das obrigações civis, que são imprescritíveis. A imprescritibilidade se dá de maneira excepcional, haja vista a regra no ordenamento jurídico, a prescrição, e aqui o STF vem a entender justamente isso, vem a entender pela prescritibilidade da reparação, imprescritibilidade da reparação civil, bem como em outros julgados, já entendeu pela prescritibilidade da reparação administrativa na seara ambiental. A reparação administrativa envolve multas, envolve questões que não o meio ambiente em si, mas o microbem ambiental, como eu destaquei no início. Sendo assim, o STF decidiu, com base nesses fundamentos, que é imprescritível a reparação civil por danos ocasionados ao meio ambiente, neste tema 999 de repercussão geral e, portanto, com aplicação para todos os tribunais do país, para todos os juízos do país.